Jesus. Aleluia. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela gera tanta vida em nós que somente em ler o texto a gente já sente a graça e a presença do Espírito Santo. Estamos diante de um texto que acredito que quem é leitor da Bíblia já teve a oportunidade não somente de ler o capítulo 33 do Êxodo, mas todo o livro. Porque quando percebemos, eu já ouvi alguém falar aqui nessa noite, da jornada dos israelitas no deserto, e quando paramos para entender o que foi que Deus quis fazer com o povo e através do povo, entendemos que a manifestação de Deus não era somente relacionada aos milagres, aos prodígios e maravilhas. Porque se os irmãos lerem com atenção, percebem que Deus, em meio à jornada no deserto, vai moldando os israelitas, que inicialmente são chamados de hebreus, depois da trajetória do Gênesis, lá são chamados de israelitas, e sempre a dificuldade dos israelitas não era acreditar nas maravilhas que Deus realizava. Porque não era pela pregação de alguém, mas eles viam com seus olhos físicos a manifestação de Deus através dos prodígios que aconteciam. E qual era a dificuldade dos israelitas, Marielle? Era se manter só em Deus. Para quem é leitor sabe que os israelitas passaram 430 anos no Egito. 430 anos esse que o Egito era uma nação politeísta, um povo que adorava inúmeros deuses. E a Bíblia diz que depois da morte de José, o novo faraó que se levanta não conhecia o Deus de José. Começaram a escravizar os israelitas e passaram-se 430 anos. Eles não ficaram exatamente 430 anos escravizados, mas parte desse tempo que estavam vivendo ali foi debaixo da escravidão. E por que passaram a ser escravizados? Porque a Bíblia diz que com o crescimento dos israelitas que se multiplicavam, e quanto mais eles eram pisados, escravizados, diz a Bíblia que eles cresciam mais ainda. No capítulo de 22, diz que quanto mais eram escravizados, mais eles se multiplicavam. Aí a Bíblia diz que o faraó tinha uma ideia agora, e ele disse assim: para tentar parar esse povo, para tentar diminuir a multiplicação do crescimento, existe uma ordem dada por mim, que agora todas as crianças do sexo masculino vão morrer. E não permitam nem que elas tenham luz. A ordem primeira é para que não permitisse que a criança não viesse ao mundo. Mas a Bíblia diz que as parteiras, quando tentavam, o texto diz que elas mesmas falaram para o faraó que tinha dificuldade de impedir que as mulheres dessem a luz, não dessem a luz. Mas para quem é leitor sabe que elas nem tentavam impedir, porque a misericórdia de Deus repousou sobre a vida das irmãs. Aí a Bíblia diz que nesse contexto vai nascer Moisés. A sua mãe, que a Bíblia dá o nome de Joquebede, ela percebe que o menino era formoso e ela não vai. O texto diz que depois que as crianças nascem, somente para a igreja entender, agora o faraó, não satisfeito com o nascimento das crianças hebreias, ele diz: agora eu preciso que todas as crianças que nasceram sejam lançadas no rio, porque já que não conseguimos impedir o nascimento delas, iremos matá-la depois que elas nascerem. Então foi dada a ordem, e a maioria das mães obedeceram a ordem do faraó, porque sabia que se não obedecesse, havia algo a acontecer muito ruim contra a vida delas. Mas a Bíblia diz que nesse contexto tem uma mulher que se chama Joquebede. Quando ela percebe que Moisés nasce, ela percebe que o menino era formoso, e diz a Bíblia, ela vai esconder Moisés durante um período de 3 meses. O intuito dela não é guardar Moisés durante somente esse período, mas era de proteger o menino até o seu crescimento. Mas a Bíblia diz que não houve possibilidade de Joquebede guardar Moisés mais do que 3 meses, porque não precisamos nem ir muito fundo. Uma criança de 2 meses, de 1 mês, na era de hoje, já temos dificuldade de mantê-las em silêncio. Imagina 3 meses de idade. A criança chora, sente as necessidades, precisa se alimentar. E o texto diz que ela, não conseguindo mais esconder o menino, ela tem uma ideia. Ideia essa que não é de uma mãe malvada, como alguém poderia julgar nos dias de hoje, mas é a intervenção divina repousando sobre a vida de Joquebede. Porque se na mente das pessoas era o filho da mulher e o filho de Moisés,
A mão de Deus já está trabalhando em favor de Moisés, por quê? Deus não quer simplesmente dar um livramento a uma criança recém-nascida. O intuito de Deus não é o agora, mas Deus já estava vendo lá na frente o que Ele faria através da vida de Moisés. O texto diz que a Joquebede pega o menino e ela tem uma ideia, irei colocar o menino dentro do rio, somente sintetizando, resumindo para a igreja. Ela tem uma ideia, faz uma arca coberta de betume, e o texto diz que ela coloca a criança dentro do rio Nilo, e as águas do rio vão levar Moisés para onde, Marielle? Porque na mente dos naturais, vendo a Joquebede fazer isso, julgaria dizendo: por que não matou a criança logo no início? Por que não cedeu a criança logo no início? Agora, depois de 3 meses de idade, que o menino já conhece quem é a mãe, já tem um apego, vai colocar o menino dentro do rio para morrer? Mas ali Moisés não está sendo colocado dentro do rio para morrer, porque enquanto Joquebede pega Moisés e coloca dentro do rio, é a mão de Joquebede dizendo: vai, Moisés, e do outro lado tem a mão de Deus dizendo: vem, Moisés. Aleluia. E talvez dizendo isso pareça uma contradição, porque Moisés está sendo direcionado para a casa da filha do faraó, mas aqui é uma intervenção divina, porque quando alguém observa a atitude de alguém que parece para a morte, a mão de Deus está dizendo: pode deitar e respirar tranquilo, porque eu não tenho somente livramento, eu tenho vida para ser distribuída. Quem acredita no poder da palavra, levanta a tua mão direita para receber algo de Deus aí, porque a mensagem de Deus para o teu coração nessa noite é: parece que o projeto faliu, parece que vai dar tudo errado, parece que o teu Moisés vai dar o último suspiro quando chegar do outro lado, mas a mão de Deus está trazendo livramento para a tua casa, para a tua saúde. Recebe isso, porque é de Deus. A mão de Deus repousa sobre a mãe de Moisés. Escute isso aqui, irmãos. Nós iremos falar rapidamente de Moisés, porque Moisés é uma figura não somente que nós tenhamos que observar e aplaudi-lo e elogiá-lo pelas maravilhas que Deus realizou através da sua vida, mas quando olhamos tudo que Moisés passou para ser o líder que foi, para ser o legislador que foi, para obedecer a Deus e não perder a sua intimidade no meio da caminhada, percebemos que Moisés passou por situações difíceis e que ele teve motivo suficiente para desistir de Deus, se desconectar dos céus e até mesmo em meio à sua jornada de liderança ter jogado tudo para cima, como a gente costuma dizer, e retrocedido. O que é que o texto vai dizer? A filha do faraó acha Moisés, se apaixona pelo menino e diz assim: eu quero criar essa criança. A Miriam, que percebe o que está acontecendo, diz assim: chama uma ama para cuidar do menino. Aqui não é uma coincidência, é Deus dizendo: já vou começar a mover a minha mão. Aleluia. Porque Moisés não vai permanecer para sempre aqui no Egito. Oh, irmãos, Deus não começa a cuidar de Moisés no deserto. Grave isso aqui. Deus não começa a cuidar de Moisés no deserto. Deus começa a cuidar de Moisés no Egito. Enquanto alguém acha que Deus começou a cuidar de Moisés quando ele decidiu ser líder de Israel, a mão de Deus já está lá no Egito dizendo: você está no lugar impróprio, o lugar não é favorável, mas a minha intervenção já entrou, aleluia, em evidência. Aqui no Egito tem livramento para você, Moisés, porque enquanto eles adoram a deuses estranhos, existe uma essência dos céus que já repousou sobre os teus dias. Receba isso, porque Deus está dizendo: Deus está falando para alguém aqui: a minha misericórdia vai repousar sobre o teu filho, sobre a tua casa. Recebe isso, porque tem salvação e livramento de Deus para alguém. Jesus está aqui. Você está sentindo a presença de Deus? Deixa eu sintetizar. Você está entendendo que o que está acontecendo aqui não é algo natural? Olha aqui para mim. Eu disse para você que Deus começa a cuidar de Moisés no Egito. Deus não começou a cuidar de Moisés no deserto, e estou falando isso não é para dar legalidade a alguém que talvez esteja visitando a igreja há muito tempo e ainda não se
minha fala, ele ou ela diga nessa noite, está vindo? Eu vou continuar lá fora porque Deus está me guardando. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que quando Deus tem uma obra na vida de alguém, e a obra que Deus tem na vida de alguém, talvez alguém diga assim: Deus só tem obra na vida de quem Ele quer levantar para ser um pregador, um cantor. Não, Deus tem obra na vida de todos os seres humanos que estão sobre a terra, porque a salvação é para todos, e a ordem de pregar o Evangelho não é somente para alguns, é para todos que decidirem estar ao lado de Jesus. Aleluia! Então, quando eu digo que Deus começou a cuidar de Moisés no Egito, é que o projeto de Deus já estava pronto. Mesmo as coisas que aconteceriam no meio do caminho, no meio da jornada, Deus iria moldar Moisés, iria treinar Moisés, porque o que acontecesse cá atrás serviria de algo em exemplo para ele utilizar lá na frente. Olha o que a Bíblia diz. Diz o texto que Moisés, depois que cresce, passa esse período de criança, Moisés vai crescer, e agora ele tem interesse de saber quem é a sua linhagem, de onde ele veio, quem é a sua família. Ele descobre que a sua mãe era Joquebede, descobre quem é seu pai. E agora nasce um senso de justiça dentro de Moisés. Ele quer proteger, defender o seu povo. E diz a Bíblia que com 40 anos de idade, Moisés agora percebe um egípcio maltratando um hebreu. Olha, observe que Moisés nasce no Egito, Moisés cresce no Egito, Moisés aprende a língua egípcia. Diz o apóstolo Paulo que Moisés é indouto nas ciências. Então podemos afirmar que Moisés era um cientista. Não estamos falando de alguém leigo, estamos falando de alguém que aprendeu muita coisa no Egito. Mas o que Deus tem na vida de Moisés não é no Egito, é no deserto. O que Deus tem para executar na vida de Moisés não é no Egito. O Egito foi somente uma passagem, um treinamento. Diz a Bíblia, diz o texto sagrado que Moisés, quando percebe um egípcio maltratando um hebreu, ele diz assim: não, eu vou tirar a vida do egípcio, porque não vou permitir que o meu povo seja mais massacrado. Tira a vida do egípcio. E quando ele percebe que aquilo acontece, depois de um período, ele tenta esconder o seu ato insano. Mas a Bíblia diz que um dia Moisés estava conversando com alguns hebreus, e o texto diz que o hebreu diz assim para ele: não tente iludir a gente, porque eu vi o que você fez com o egípcio lá atrás. Moisés, entendendo aquilo, ele diz: eu vou fugir para escapar da morte, porque saberia que se o faraó descobrisse o que ele fez, ele perderia a vida. Olha aqui para mim, Moisés vai sair desesperado do Egito. E onde é que Moisés vai parar, Marielle? No deserto. É Deus mudando a rota de Moisés agora. Você estava no Egito, Moisés, você aprendeu a língua egípcia, Moisés, você é cientista, Moisés, mas agora você vai deixar tudo para trás, porque eu vou me revelar para você. Aleluia! Eu não quero somente alguém que tente guardar a vida do seu povo, da sua linhagem. Eu quero alguém que professe que serve ao Deus Todo-Poderoso. Quem é que pode dar glória a Jesus por essa palavra? Olha o que Deus está falando com Moisés. Manda lá, Jesus! Olha o que está acontecendo aqui. Grave isso. Porque talvez tenham pessoas presentes aqui nessa noite e acham que simplesmente passou para a lei de crente. A gente costuma dizer que o mundo é o Egito. A gente costuma dizer que as coisas que fazíamos lá fora é o Egito. Mas Deus não te tirou do Egito simplesmente para virar um crente carregador de Bíblia e passar a ir para os cultos aos domingos. Existe um propósito que vai bem mais além do que o que você imagina. O primeiro propósito primordial é te livrar das garras do Egito. O primeiro propósito primordial é te salvar, escrever o teu nome no livro da vida, te dar um banho de sangue. Aleluia! Só quem foi alcançado pela salvação em Cristo Jesus sabe o que eu estou dizendo. Você pode dar glória a Jesus aí. O propósito de Deus vai bem mais além do que o que a nossa mente imagina. O que Deus está fazendo com Moisés é dizendo: acabou a sua estadia. Irmãos, quando você para ler a história de Moisés, Moisés tem uma vida pronta, Moisés tem uma vida encaminhada. Moisés, eu posso dizer que já era culto, já tinha uma faculdade, Moisés já é formado, mas com Deus as coisas caminham do jeito dele. Saiu do Egito, mas agora Deus vai pesar na balança para saber se a faculdade que tu fez lá no Egito vai favorecer a minha
sobre ele. Diga, não é nada sobre a sua vanglória, é tudo sobre ele. Quando a gente decide sair do Egito e caminhar com Deus, quem manda e desmanda na nossa vida agora é Ele. Deus está desapegando algumas pessoas aqui de coisas que você adquiriu no Egito. Tem gente que conseguiu muita coisa no Egito, e deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não quero dizer com isso que as coisas que a gente conseguiu adquirir antes de fazer aliança com Jesus, não quero dizer que é maldição, não. Porque se você conseguiu mesmo estando no Egito, é porque você se esforçou, é porque você estudou, é porque você correu atrás, mas perdeu o sono, perdeu a paz por conta de algumas coisas que você começou a perder depois que aceitou Jesus. Porque tem gente que diz assim: enquanto eu não estava na igreja, a minha conta vivia no verde. Enquanto eu não era crente, o meu guarda-roupa nem fechava de tanta roupa. Enquanto eu não estava na igreja, eu conseguia as coisas facinho. Mas o Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite: quando alguém decide caminhar comigo, não tem jeitinho brasileiro, comigo é dependência total. Aleluia! Está decidida a ser dependente de Deus? Então receba a provisão do céu aí nessa noite. Recebe, porque Deus está trazendo providência. Você está entendendo o que Deus está falando aí? Você está disposto a viver na dependência do Pai? Ah, Mariana, mas é porque agora está estreita, porque tu está caminhando com ele no deserto, minha filha. Ah, Mariana, é porque agora, depois que eu fiquei crente, depois que eu virei crente, tudo para mim é uma luta, tudo para mim é uma dificuldade. Todo mundo deu as costas para mim. O Senhor está dizendo: se você está tentando, se esforçando para obedecer a minha palavra, as coisas que acontecem não são em vão. É a mão de Deus te moldando, te tratando, te desapegando de algumas coisas. E o Espírito de Deus está dizendo: andar comigo pode até parecer difícil, mas é a melhor escolha que você fez na sua vida. É caminhar com Jesus. Já continuar aqui. Você está entendendo isso, Moisés? Quando eu pego na tua mão, Moisés, e te faço caminhar no deserto, é porque eu quero te fazer desapegar das coisas do Egito. Eu te disse que a maior dificuldade dos israelitas era se manter só em Deus. Escute isso aqui. A maior dificuldade dos israelitas era sair da idolatria, gente. Porque no livro do Êxodo, Deus tira o povo do Egito. E no livro à frente, que é o livro de Levítico, Deus vai tirar o Egito do povo. Porque todas as orientações que Deus vai dar para Moisés no livro de Levítico, acerca das ofertas, acerca dos holocaustos, são coisas para tentar tratar os israelitas e tirar o Egito deles. Mas voltando para Moisés, o texto diz que agora Moisés vai sair dos tapetes felpudos lá do palácio do faraó, e Moisés vai começar agora a caminhar pelo deserto errante. Ele não sabe para onde ir, está perdido. E quando o homem chega nesse ápice de não saber para onde está indo, é porque Deus já está mostrando para ele que ele precisa encontrar o caminho correto, que não está em voltar atrás para o Egito, mas Deus vai direcioná-lo para encontrar o caminho certo. Quem não fez aliança com Jesus está presente aqui. Você que era do mundão, você que era lá de fora do Egito, quando chegou o momento de você entregar a vida para Jesus, não foi no ápice da agonia, tudo empolado, uma agonia, tudo embaraçado, nada dava certo, nada caminhava, você tentava na direita, na esquerda, era Deus dizendo: está na hora de acertar a rota certa, está na hora de acertar o caminho certo. Acerta o caminho, você chega na porta do caminho certo e retrocede. Por quê? Andar com Deus não é como andar com os homens. Andar com os homens até tentam fazer um
jeitinho de amenizar o processo. Mas andar com Deus não há possibilidade de pular etapas, porque aquilo que Ele quer tratar em mim e em você, Deus não vai pular etapas para favorecer o teu ego. Deus começa a apertar alguém, a ajustar, a fazer entrar no centro da vontade dEle. E desse jeito Deus está fazendo com Moisés. Diz a Bíblia, diz o texto, que agora depois que Moisés sai errante, ele vai se deparar em um lugar chamado Midian. Como é o nome do lugar? Midian. Como é o nome do lugar? Midian. O lugar que ele se depara era a geografia preparada por Deus, porque em Midian Moisés passaria 40 anos. Sai do Egito com 40 anos, passa 40 anos em Midian. Deus fazendo Moisés aprender a viver na dependência, porque no palácio tem gente que serve Moisés, mas em Midian Moisés tem que servir a família de Jetro. Lá no palácio Moisés, ele era bem servido, tem os tapetes felpudos, sair debaixo do sol, misericórdia. Mas lá no deserto de Midian, Moisés agora vai cuidar de ovelhas. Deus vai dar um casamento para Moisés. Deus vai fazer Moisés a viver na simplicidade. Se porventura tinha soberba, Deus arrancou a soberba lá em Midian. Se porventura tinha altivez, Deus trata Moisés de uma forma linda. Por quê? Porque é que Moisés precisava, grave isso aqui. Porque é que Moisés precisava passar 40 anos em Midian, lá cuidando das ovelhas do sol, em casa lá. Deus precisava voltar Moisés antes de fazer ele um líder. Aí com isso eu aprendo que antes de Deus dar uma responsabilidade para alguém, tem um momento do processo de Deus voltar o nosso caráter. Eu sei que tem pessoas que Deus tem uma obra tão rápida, que da noite para o dia o crente aceita Jesus, daqui a pouco já está pregando, está cantando. São obras específicas na vida de alguns, mas tem gente que o processo é longo. Tem gente que vai passar 5 anos no grupo de novos convertidos, porque Deus tem que tirar o espinho, Deus tem que tratar de um lado, Deus tem que trabalhar do outro. E Deus está falando para alguém aqui: não tenha pressa de sair de Midian, porque quando sair daí, será através da revelação profunda que eu tenho para te dar. Receba essa palavra. Isso, a Bíblia. Gente, a igreja é o único lugar que todas as classes de pessoas se assentam juntas. Aqui não tem classe A, classe B, classe C. Aqui não tem sala VIP. Aqui não tem sala para os doutores. Aqui não tem sala para quem é formado. Aqui é todo mundo junto e misturado e dando glória para o dono da igreja. Se Moisés lá no Egito está acostumado a sentar com os príncipes, lá em Midian precisa se assentar na mesa com Jetro, cuidador de ovelha, baixar a cabeça e aprender com Deus. Deus sabe, Ele é especialista em trabalhar na gente. Depois que Moisés vai sair de Midian, Deus sabe, diz a Bíblia, que antes de Moisés sair de Midian, ele vai cuidar das ovelhas. De repente sai caminhando, e a Bíblia descreve que ele sobe em um monte chamado Horebe. Nesse monte Moisés vai ter uma revelação profunda. Revelação que eu digo, não é que Deus deu visão para ele, mas o Senhor se manifesta para Moisés de uma forma clara. Diz o texto que enquanto Moisés está lá no monte, ele observa que tem uma sarça que se queima e não se consume. O que é sarça, Marielle? Era um tipo de árvore, de arbusto que tinha no deserto, e era natural, normal queimar-se por conta da quentura, do calor causticante do deserto. Mas as sarças que se queimavam se apagavam, normal também. Mas Moisés observa que tem uma sarça se queimando e não se apaga. Aí o texto diz que quando ele observa aquilo, ele diz: eu vou me aproximar para ver o que é isto. Enquanto Moisés vai se aproximando da sarça, diz o texto que uma voz do anjo do Senhor brada e diz: Moisés, não te aproximes daqui, porque o lugar que você está pisando é santo. Oh meu Deus do céu, a revelação profunda de Deus para Moisés começa aqui, porque Moisés no Egito só ouvia falar de Deus. Moisés no Egito só conhecia o Deus do seu povo, mas agora em cima do monte ele vai ouvir a voz de Deus, ele vai receber a revelação profunda
de Deus? Você está preparado para receber de Deus revelações profundas que Ele tem para te dar, Moisés? Ei, meu Deus! Aleluia! Enquanto Moisés acha que está só cuidando de ovelha, Ei, meu pai! na vida de Deus já estava registrado o encontro com Moisés naquele dia. Diz a Bíblia que quando Deus diz, não te aproximes daqui, já estou finalizando, porque o lugar que você pisa é santo. Moisés não tira as sandálias por tirar, mas aquilo existia uma simbologia que eu não vou entrar nesse contexto aqui agora. O texto diz que quando Moisés se aproxima, o Senhor diz assim: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí o Senhor começa a dizer para Moisés: eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho ouvido o seu clamor e eu desci para dar livramento a eles. Êxodo capítulo de número 3. O texto diz que Deus começa a dizer para Moisés qual seria o projeto para tirar os israelitas do Egito. Você está entendendo o que é que está acontecendo aqui agora? Deus vai escolher um ex-assassino para ser um líder de uma multidão que vai sair do Egito. Deus vai escolher alguém que foi fugitivo para agora fazer um líder de uma nação que precisava sair do Egito. Deus vai fazer um ex-cientista que quando estava no Egito talvez até exercia a sua função, mas agora no deserto, na mão de Deus, ele vai fazer o que Deus lhe ordenar. Te chamo hoje, Moisés, para ser líder do meu povo Israel. Grave isso aqui, irmãos. O que está acontecendo aqui em cima da sarça é Deus se revelando para Moisés e dizendo: a partir de hoje, Moisés, quem comanda a sua vida sou eu. Porque quem um dia é marcado ou foi marcado pela sarça, nunca mais vai querer viver longe dessa presença. Aleluia. Diz a Bíblia que naquele dia Deus dá para Moisés todo o projeto e o Senhor diz assim para Moisés: Moisés, você vai até o faraó, vai dizer a ele que eu estou dando ordem para liberar o meu povo. E eu imagino Moisés ouvindo aquilo assustado, porque quem está falando com ele não é uma divindade egípcia. Para ter certeza de quem está enviando, Moisés diz assim: o que é que eu vou dizer para faraó? Qual é o teu nome? Por que é que Moisés pergunta qual é o teu nome? Porque cada divindade egípcia tinha um nome específico. Deus do sol, Deus da chuva, Deus da tempestade, o Deus cavalo. Cada um Deus do Egito, os deuses pagãos tinham um nome específico. Aí Moisés quer saber qual é o teu nome. Aí Deus não vai dizer eu sou o Deus da chuva, Deus não vai dizer eu sou o Deus da tempestade. Ele diz assim: eu sou o que sou. Oh Jesus, vamos deixar você adorar a Ele, porque Ele está presente aqui. Eu sou o que sou. Eu sou o Deus da chuva, da tempestade. Eu sou o teu Deus, Moisés. Levanta a tua mão direita para receber isso aí. Deus está dizendo: eu sou o que sou na tua vida, na tua casa, na tua história. É hoje que tu sai daqui com uma revelação profunda de quem é o teu Deus. Fique boca para dar a Jesus. Você consegue mandar glória para Ele? Só para pirração o inferno nessa noite. O eu sou está presente aqui. Ele está dizendo: tem livramento, tem cura, tem libertação. O eu sou está presente na casa. Eu sou o que sou. Diga assim: Deus é. Não, vai mais, diga: Deus é. Eu sou o que sou. Eu sou o que serei. Eu sou o que você quiser que eu seja, Moisés. Eu sou tudo que você precisa, Moisés. Deus está falando com você aqui nessa noite. Desde que eu te tirei do Egito, eu comecei a me revelar para você. Desde que eu te tirei do Egito, eu comecei a te dar uma porção de revelação. Você não serve a qualquer divindade. Se você adorava outros deuses no Egito, o Senhor te trouxe para a presença dele. Ele está te dizendo: agora você adora
que é, ó Deus, o dono de todas as coisas, como nós costumamos dizer, é o grandão da Galileia, é aquele que toma conta da tua vida, que te faz respirar, é aquele que põe o pão na tua mesa todos os dias. É noite de alguém sacudir a poeira nessa noite. Tem gente que está aqui, pastor Raimundo, está com medo de Satanás, está com medo de obra de macumbaria, está com medo de maldição hereditária, e ele está te dizendo: se você tivesse fé suficiente para receber aquilo que eu tenho para dar, já vai sair daqui agradecendo. Adora Jesus aí. Eu sou que Senhor. Deixa eu caminhar para o fim. A Bíblia diz: quem sobe no monte era alguém que tinha um currículo difícil, um currículo ruim. Rapidamente, eu sei que a gente não gosta de lembrar disso, mas para quem já fez parte do contexto do mundo, teu currículo talvez não era um currículo favorável. Teu currículo talvez não era um currículo agradável. Porque se fosse descrever as coisas que eu já fiz, que você já fez, e colocasse exposto aqui na igreja, causaria vergonha, causaria constrangimento. Mas o Senhor é especialista em pegar currículo sujo e transformar em algo novo. Deus sabe, não é somente o Serasa que limpa nome não, meu filho. Deus também limpa nome. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Todo jugo seja neutralizado nessa noite, porque tem gente que já entregou a vida para Jesus, mas Satanás vive acusando todos os dias do que você fez, do que ficou para trás. Aí o Senhor está falando do Romanos capítulo de número 8: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Receba essa palavra, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. A tua vida é de Jesus. Olha para mim, Moisés. Estamos aqui diante de homens e mulheres que eu posso comparar a tua vida, o teu contexto, a tua história com a vida de Moisés. Escute isso para finalizar. Aí Moisés desce do monte. Irmãos, naquele dia Moisés foi marcado por Deus. Como é que conta para as pessoas que uma divindade que diz que era, eu sou? Como é que eu vou contar para as pessoas o que eu vi? Moisés vai e conta. Aí o texto diz que o projeto de Deus é colocado em prática. E eu não vou entrar nesse contexto, senão vai demorar muito. Mas Moisés consegue, através da mão de Deus, tirar o povo do Egito. Vai sair do Egito 600.000 pessoas. Olha o que Deus faz de Moisés: um líder, um legislador. Ele agora é responsável por 600.000 pessoas, fora mulheres, velhos e crianças. A trajetória do deserto não é como se eu e você, muitas vezes, a gente faz um passeio com nossos irmãos em comunhão e a gente leva 50 pessoas, leva 100 pessoas. Não é liderança de alguém que está indo passear nem turistar. É alguém que vai atravessar dificuldades para conseguir chegar em uma outra terra que mandava leite e mel, e a promessa era grande. Mas o Senhor disse para Moisés: eu vou tirar do caminho os amorreus, os jebuseus, eu vou tirar os heveus, eu vou arrancar todo mundo na frente de vocês, porque quem vai à frente não é qualquer um. Eu só estou indo na frente da peleja. Diz a Bíblia que Moisés vai obedecendo a Deus, mas o texto diz que enquanto Moisés vai exercendo o seu chamado, a sua liderança inúmeras vezes foi colocada em pauta, e alguém começa a duvidar se é Moisés mesmo que Deus escolheu. Deus fala só com ele, porque diz o texto que Moisés conversava com Deus como um homem conversava com seu amigo. Eu não estou falando aqui que Deus aparecia para Moisés de vez em quando. Quando Moisés precisava conversar com Deus, era só chamar. Quando Deus precisava conversar com Moisés, era só chamar Moisés. Conversava com Moisés como um homem fala com seu amigo, e diz o texto que era face a face. O face a face aqui quer dizer boca a boca. Era Moisés perto de Deus e Deus
perto de Moisés. A intimidade que Deus quer com você é desse jeito. É face a face, é amizade, é proximidade, é intimidade. Quem é que vai galapar a Súria, anjo, repai? Quem vai se esforçar para chegar nesse nível, irmão? Face a face. Quando eu leio a Bíblia, pastor, eu fico pensando, como é que conversa com alguém que não vê com os olhos físicos? Face a face. Moisés sentia o vento de Deus passando. Sabe o que é intimidade? É isso que Deus quer te dar. Intimidade com Ele, profundidade com Ele. Mas o seu contexto nem sempre vai favorecer a vontade que você tem de estar perto de Deus. Porque tem momento que o contexto não favorece. Tem gente que vai colocar em pauta se você se converteu mesmo. Alguém vai começar a dizer que é fogo de palha. Outros vão dizer, já aceitou a Jesus mais de 3 vezes. Eu quero ver se vai continuar agora. Algumas coisas dentro do nosso contexto familiar não são tão favoráveis. Porque tem gente que só ele é crente em casa. Outros, ele é crente em casa, mas os outros que são crentes não se comportam como crente. Não dá testemunho de crente, é uma guerra travada. Mas o Senhor está falando para alguém aqui nessa noite. Quem quer me servir, quem quer me honrar, quem quer me adorar, precisa entender que me servir não é somente uma escolha, é uma decisão. Se você decidiu servir a Deus, o Espírito Santo está te dizendo, eu seguro na tua mão direita nessa noite. A gente vai caminhar junto e ninguém vai retroceder, só quem vai permanecer com Jesus. Deixa eu fechar a Bíblia. Olha aqui para mim, Moisés. A Bíblia diz que agora Moisés vai enfrentar algumas situações. Foram várias, mas somente rapidamente eu vou te falar de 3. Coisa rápida. Qual é a dificuldade, Mariane, de se manter em Deus? Porque assim como o povo tinha dificuldade de se manter em Deus, o líder, cabeça abaixo de Deus, precisa ter estrutura para ser criticado e se manter em Deus. Precisa ter estrutura para ser caluniado e se manter em Deus. Precisa ter estrutura em Deus. Para quê, Mariane? Para ser decepcionado e continuar carregando a presença de Deus. Para ter estrutura de enquanto ele sobe ao monte, pense aqui comigo. Moisés decide caminhar com Deus, tira o povo do Egito, caminha. Não era fácil chegar para Faraó. Não era fácil estender vara sobre mar. Não foi fácil tocar ou falar rocha. Não era fácil acreditar que iria aparecer carne, muito menos pão ou maná. A dificuldade é grande, mas quem está dando ordem a Moisés era aquele que que tinha todo o poder para fazer o sobrenatural acontecer. Entendeu isso aqui, irmãos? Diz a Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Diz o texto que uma das dificuldades que Moisés vai enfrentar, ele sobe no Monte Sinai, capítulo de número 33 do Êxodo. E no Monte Sinai, Moisés está subindo para receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos. É Deus que escreve com o seu próprio dedo lá em cima do Monte Sinai. Aí o texto diz que enquanto Moisés está lá em cima, o povo fica cá embaixo, debaixo da liderança de Arão. Mas a Bíblia diz que enquanto Moisés está lá em cima, cá embaixo alguém tem uma ideia e diz assim: eu não sei quando é que esse tal Moisés vai vir. O que é que você acha, Arão, da gente fazendo alguma coisa para a gente adorar? Um bezerro de ouro vai nascer através daquela ideia, porque eles conseguiam se manter firmes somente na presença do líder. Enquanto Moisés se ausentou, eles não conseguiriam permanecer em Deus. 40 dias em cima do monte foi o suficiente para quem estava lá embaixo não conseguir se manter firme em Deus. Estava pautado somente na busca de Moisés, estava pautado somente na intimidade de Moisés, estava pautado somente na entrega de Moisés. Aí com isso eu aplico uma coisa: estamos diante de um século, de uma geração, e eu não me refiro à igreja em específico aqui, eu estou falando no geral, em uma geração que está pautada em pregadores, em cantores, em oradores, em alguns influenciadores, porque ele recebe o que estão mandando de lá. Ele está firme e pautado nas mensagens que brotam das lives, das redes televisivas e sociais. Não tem a sua intimidade
intimidade direta com Deus. E não faz devocional, ele não ora, ele levanta nem bom dia, dá para o Espírito Santo. Como é que vai se manter firme fora da presença do líder? Ele só ora se o líder mandar uma mensagem dizendo já orou hoje. Ele só jejua se o líder ou o pastor mandar uma mensagem no grupo e dizer: gente, já jejuou essa semana? E Deus está dizendo: eu quero mudar esse contexto, porque a tua intimidade é comigo, não é com os homens. Você recebe nessa noite essa palavra? Deus está dizendo: eu vou mudar a rota, minha filha. Não seja crente só na presença do líder. Olhe para ela, não disfarce. Deus está dizendo: eu quero ver quem é você enquanto Moisés estiver em cima do monte. Eu quero ver o teu glória a Deus quando Moisés estiver ausente da reunião. Eu quero ver a tua entrega enquanto não estiver os olhos do líder, enquanto você estiver me servindo. Porque a tua responsabilidade é na igreja, mas a tua intimidade é com o dono da igreja. Ele está dizendo: faça na ausência do líder, porque a recompensa vem do céu. Seja crente na ausência de Moisés. E quem faz a intriga aqui? Me perdoará. Sabe quem é que consegue ser convencido? Arão. Arão não teve firmeza. Aí um dos homens disse assim: vamos pegar os pendentes e a gente joga no fogo, e aí vai nascer nasce o bezerro de ouro. Enquanto Moisés está lá em cima 40 dias, irmãos, jejuando, buscando, recebendo de Deus, o povo está lá embaixo curtindo, dançando e pulando, sapateando. Olha a decepção de alguém. Se Moisés estivesse pautado nos aplausos dos liderados, desviava quando descesse do monte. Se a fé de Moisés estivesse firmada no povo, na quantidade, Moisés se afastava de Deus, não tinha que descesse do monte. Se a crença de Moisés, se a credibilidade dele estivesse nos seguidores, Moisés naquele dia se distanciava da sarça. Mas aí Deus bate e diz assim: Moisés, tem alguma coisa estranha lá embaixo. Desce depressa, porque o teu povo que você tirou do Egito está adorando a bezerro. Sabe por que Deus fala teu povo? É porque Deus está transferindo para Moisés algo. Não é de uma forma aleatória, porque se Deus permitisse que a sua ira se acendesse ali, fulminava o povo naquela mesma hora. Aí o Senhor diz assim: desce, Moisés, porque é o teu povo. Agora eu não quero enxergá-los como meu povo, porque eles estavam ferindo a santidade de Deus. E quando eu digo ferir a santidade, não é que Deus fica imune, não. É entristecendo Deus. Aí a Bíblia diz que desce Moisés. Gente, pensa na decepção, pastor Raimundo. Desce Moisés agoniado e talvez pensando: o que é que esse povo está fazendo, gente? Eu tenho 40 dias aqui em cima sozinho. Mas a Bíblia diz que tinha um jovem chamado Josué, que não se apartava do pé do monte. Tem uma multidão se prostrando ao bezerro. Tem um líder em cima do monte e tem um jovem debaixo. Ele não estava em cima do monte, nem estava na festa. Ele estava ali, ele está como ele está morno, não. Ele está no intermediário. Como assim? Eu não posso subir porque Deus não me chamou lá em cima, mas também não vou misturar nessa bagunça, porque eu sou crente na vista de Moisés e fora da vista de Moisés. Se não
Josué e o povo estão agora nesse século. O líder que chora, se esforça, se descabela e jejuma e visita, evangeliza, aconselha, e a decepção chega do nada. Tem um povo que na ausência do líder não consegue jejuar, orar, liderar, dirigir o culto, fazer as coisas direito, porque ele faz para ser visto. Esse aqui não tem. Se o líder não está presente, eu vou fazer meia boca, porque eu estou fazendo para ele ver que eu faço. E o Senhor está dizendo: o homem não pode trazer a recompensa que eu posso trazer para você. Você não deve trabalhar pela recompensa que Deus tem para dar, mas Deus sabe recompensar e não fica devendo nada a ninguém. Enquanto alguém quer ser visto aqui na terra, quer ser honrado aqui na terra, Deus está dizendo: faça como Josué. Você nem se mistura com o sistema e nem vai trazer descredibilidade para o líder. Fica na tua posição, fica na tua postura. Faz a tua responsabilidade. Se fosse nesse tempo agora, alguém ia dizer: ó, o outro não fica no pé do monte. Moisés está lá em cima e ele está ali no pé do monte, porque ele está interessado em alguma coisa. Não sai da barra da calça de Moisés. Para onde Moisés vai, ele vai. Para onde Moisés anda, ele quer andar. Onde Moisés está, ele quer. Meu filho, é porque quem quer ter algo de Deus, quem quer ser cheio de Deus, anda com gente cheia, caminha com gente cheia, almoça com gente cheia. Oh, meu Deus do céu, vai para a vigília, vai para a oração. Ele quer a palavra. Recebe essa palavra que Deus está dizendo: eu vou levantar alguém para andar do teu lado, na mesma sintonia, na mesma conexão. Gente cheia, gente que se esforça, gente que busca. Aquele ali não sai do pé do monte. Deve estar atrás de cargo. Aí a Bíblia diz que quando Moisés desce, Moisés estava tão chateado, irmãos. Você aguenta mais 5 minutos? Sim? Moisés está tão chateado que ele, quando desce, vê a baderna, gente dançando e pulando fogueira e adora bezerro. Aí a Bíblia diz que Moisés quebrou as 2 tábuas da lei. Falando no nosso baianês. Moisés pega as 2 tábuas da lei e pá, joga no chão. Está chateado, agoniado, mas quem escreveu? Foi Deus. Foi o dedo de Deus que escreveu. O que estava escrito não se desfaria porque Moisés quebrou as tábuas. A bagunça está lá embaixo, mas o que foi escrito ninguém vai apagar. O sistema está tentando desfazer o que Deus quer fazer, mas o que eu escrevi ninguém desfaz, ninguém apaga. Oh, meu Deus do céu, olha o que o Espírito de Deus está falando conosco aqui nessa noite. Tem gente forçando Moisés a quebrar as tábuas da lei, mas Deus está dizendo: podem até rasgar a Bíblia, mas o que está escrito, está falado, decretado. Ninguém desfaz. Cadê a igreja que acredita no poder de Deus? Mande glória para Jesus aí, vai. Ele está dizendo: ninguém desfaz, ninguém abana, assume o canto. Os bezerros de ouro estão aí, estão tentando quebrar as tábuas da lei. As tábuas da lei hoje é a palavra de Deus, é a Bíblia. Aí alguém arranca a página da Bíblia, alguém risca a Bíblia, alguém tenta mudar as coisas aqui e põe o que não é aqui, que está fora de contexto, e faz uma outra tradução, quebram as tábuas, queimam as tábuas, e Deus está dizendo: o que eu escrevi nenhum homem desfaz. E existe uma palavra para a igreja nessa noite: deita e dorme tranquilo, porque ideologia não vai acabar com aquilo que Deus já decretou. A palavra foi escrita e não vai embora. Assume, cante. Você
Depois que Moisés faz isso, ele fez o que, Maria? Ele ficou triste, depressivo. Foi para dentro da tenda? Não. Capítulo 33 que a gente leu. Moisés está chateado, mas a sua conexão com o Deus da sarça não foi desfeita. A Bíblia diz que Moisés levanta uma tenda, a tenda do encontro, fora do arraial, porque se não dá para adorar com os idólatras, eu armo a minha tenda para adorar a Deus do meu jeito. E aqui não estou falando de abrir igreja, aqui eu estou falando de se posicionar, estar disposto a adorar a Deus independente do contexto, porque nem sempre o teu contexto vai ser favorável. No teu trabalho tem gente que vai tentar tirar a tua paz, na tua casa, na tua escola, na tua faculdade. O contexto grita dizendo: abandona Deus, Moisés, larga a liderança, Moisés, sai da igreja, Moisés. Mas o Senhor está dizendo: se você guardar a minha palavra, o meu Espírito vai te ajudar. A Bíblia diz que Moisés faz uma tenda fora do arraial e diz assim: o nome dessa tenda é a tenda do encontro. A tenda do encontro, Moisés, a Bíblia diz que o povo ficava na porta das casas e Moisés ficava na porta da tenda, dentro da tenda, e a nuvem de Deus descia na porta da tenda e Deus ficava conversando com Moisés. Moisés ia adorar e quem quisesse ir adorar podia ir, mas o povo estava tão apreensivo pelo erro que tinha cometido que não tem coragem de ir à tenda do encontro, fica nas janelas e nas portas das casas e não se aproxima. Aí a Bíblia diz que depois daquele dia o Senhor diz assim: Moisés, levanta a tenda de todo mundo, vamos continuar caminhando, porque a gente vai continuar a jornada, mas eu não vou com vocês, eu vou enviar um anjo. Deus está chateado e Deus sabia que se fosse com o povo e eles realizassem um outro ato como esse, Deus ia fulminar todo mundo. Aí o Senhor disse assim: Moisés, eu não vou não. Aí o texto diz que Moisés disse assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Em outras palavras, eu não quero anjo. Anjo, da autoridade que Deus dá para ele, o anjo poderia cortar laço, cortar lança, poderia realizar alguns prodígios de acordo com o que Deus lhe permitisse, mas o que Moisés quer não é prodígio somente, o que Moisés quer não é somente livramento, Moisés quer a presença de Deus. Ele diz: não me faça subir daqui, porque se a tua presença não for conosco, eu não vou arredar o pé. Aí o Senhor disse assim: tá bom, Moisés, a minha presença vai contigo para te dar descanso. Aí o texto diz que a presença de Deus vai com Moisés e o povo, porém, antes de sair, Moisés disse assim: Deus tem mais uma coisa. E aqui eu finalizo. Você entendeu que todos os motivos Moisés teve para jogar tudo para cima? Mas Moisés está conectado com Deus. Ele diz: eu quero Deus, eu quero presença, eu quero glória. Ele diz assim: Deus, o Senhor, só mais uma coisa, só um pedido, me mostra a tua glória. Gente, o Senhor está desfazendo nessa noite as desculpas de alguém que diz assim: eu não consigo ter tanta intimidade com Deus porque o meu contexto não favorece. Eu não estou dizendo que ser crente é fácil, é luta, é batalha. Mas Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Quem promete é os influenciadores das redes sociais. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Oh meu Deus do céu, Ele não prometeu vida fácil na terra, mas prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus falou com a igreja de Filadélfia, no capítulo de número 3 do Apocalipse, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, diz: o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu falei aos da sinagoga de Satanás:
Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, guarda o que tens, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça, 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 ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só quem vai permanecer em Jesus fica de pé dando glória para ele. Você tem glória para ele? Tem. Alguém está sentindo Jesus aí? Tá? Deus está dizendo: as coisas vão te confrontar, mas tudo isso vai potencializar o teu desejo de buscar mais a minha presença. Receba isso. O teu desejo de estar mais perto de mim. Aleluia. Olha aqui para mim. Senhor, eu quero ver a tua glória. Aí você diz assim: tá bom, Moisés. Quem quer ver a glória de Deus aqui? Não, quem quer sentir a glória de Deus aqui? Aí o Senhor diz assim para Moisés: Moisés, a gente vai fazer uma coisa, porque algum homem que me vê, ele não vai permanecer vivo, ele vai morrer. Aí Moisés diz: não, mas eu quero ver a sua glória, Deus. Aí o Senhor diz: tá bom, você vai ficar na fenda da rocha. Olha aqui para mim, capítulo de número 33 do Êxodo. Você vai ficar na fenda da rocha, e eu vou passar de costas. Você vai ficar onde? Na fenda da rocha. O que está acontecendo aqui é Deus apontando para o futuro e dizendo: quem quer ver a minha glória, quem quer sentir a minha glória, quem quer manter-se na minha glória, precisa ficar na fenda da rocha. E a fenda da rocha aqui não é ficar atrás de parede. A fenda da rocha aqui estava apontando para Cristo. Por quê? Moisés precisava ficar na fenda da rocha. Era uma rocha que tinha uma abertura, que tinha uma fenda. Deus ia passar e Moisés ia perceber Deus passar. Quando Deus está falando isso para Moisés, está apontando para mim, para você e para a igreja, dizendo: não adianta a minha boca dizer que quer glória, que quer presença, que quer unção, se eu não estou disposta a estar na fenda da rocha. A fenda da rocha é Jesus. Jesus é a rocha que sustenta a igreja. Jesus é a rocha que sustenta a tua casa. Receba isso, porque Deus está dizendo: quem quer a minha presença, quem quer os dons que eu tenho para dar, pela para cante o repassa, porque irmão, Deus está desfazendo, pastor Raimundo, essa bagunça que armaram em fora, de gente que quer ser usado, de gente que quer os dons espirituais e quer estar fora da fenda da rocha. Não há possibilidade de chegar ao céu longe de Jesus. Não há possibilidade de ser usado em dons espirituais longe da obediência em Cristo. O Senhor está dizendo: quer presença, quer poder, quer graça, quer autoridade, fica na vida da rocha. Só quem vai permanecer em Jesus aí, eu quero orar por nós. Quem entendeu o que Deus falou aqui, irmãos? Você está cheio de palavra? Está cheio de palavra? Eu quero fazer uma oração por nós. Eu quero fazer uma oração por você, Moisés. Sabe você que o contexto passado foi o contexto difícil? É coisa rápida. Você que está lutando para se manter em Deus. Mas você percebe que a geografia, ou que o momento não favorece. E diz assim: Mariela, eu preciso da ajuda de Deus. Eu preciso de um reforço do céu nessa noite. Dá tempo de chamar o povo aqui, pastor, para orar por eles? Eu quero convidar você para vir aqui na frente. O Espírito Santo está dizendo: eu vou reforçar a tua estrutura. Eu vou reforçar essa intimidade. Ninguém vai te tirar do foco. Ninguém vai te tirar da visão. Ninguém vai te tirar da direção. Venha, adorando a Jesus. Venha. Venha, já vem adorando, já vem orando, já vem glorificando, já vem agradecendo a Ele. Ele me calabar a sua e me cante o enquanto as meninas
mas canta. Vai, Chico. Eu vou orar por você. Você acredita no poder da oração? Eu sinto a presença de Deus de uma forma tão forte aqui nessa noite, assim como você está sentindo. Nós iremos orar juntos, quem vem aqui na frente. O Espírito de Deus está te dizendo: a minha intervenção está chegando no teu contexto. A minha intervenção está chegando na tua casa. Ele me ama, Espírito Santo, eu sei que a tua presença está aqui neste lugar. Eu quero te apresentar os teus filhos que já estão de olhos fechados aqui na frente, Jesus. Pai, tem gente que está fraca, tem gente que está querendo respirando com ajuda de aparelho. Que a tua nuvem esteja baixinha, baixinha, baixinha. Deus, enche o teu filho, restaura Deus. Alabara, canto, rebaia, suricancho, rebai. Espírito Santo, reforça a estrutura do teu servo. Alabara, canto, dona Massúria, Uricalamácia. Assim te diz o Senhor: as promessas ainda estão de pé. Porque o teu filho vai executar. O teu contexto não desfaz. O teu filho vai fazer. O teu currículo de tristeza e decepção não impedirá. Na tua evidência, eu que falo contigo nessa noite. Ainda esses dias tem uma verdade tão triste. Ai, cante o repassa. Ele calamara, seu cante o repassa. Ele calamando, ela sua chante. Um desejo tão profundo de ser mais cheio, de transportar. Ai, amando, eu vi a tua balança, eu vi teu coração, a tua aflição de dizer: hoje eu reconheço a tua espiritualidade. Eu preciso buscar nessa noite. Alguém vai respeitar a minha presença na tua vida. Não é um título, não é um nome, mas é graça que eu tenho nessa noite. Recebe a minha graça. Alguém está orando comigo aqui na frente, tá? Alguém está orando comigo aqui na frente, tá? O Senhor está desfazendo as cadeias. Ele me passa. Chega dessa vida meia. Deus está dizendo: eu te encho, eu te restauro. O contexto do Egito não vai te tirar da minha presença. A mão de Deus, pastor Raimundo, está sustentando gente aqui nessa noite que chegou aqui respirando com uma ajuda de aparelho. Recebe, recebe de Deus, recebe de Deus, recebe de Deus, recebe de Deus. Seja envolvida com a glória plena. Cadê a igreja que está comigo? Cadê a igreja que está comigo? Ela para Súria, ela me cantou que é Massúria. Aí a mata cantou, repassa, marcha, viu? Marcha, viu? Marcha. Porque a força que eu tenho as tuas pernas é para tu marchar. Assim como a carabaia cantou, eu coloquei as veias no lugar. A carabaia cantou, repassura. E nessa noite eu fortaleço os teus ossos, viu? Alamando, queimando, camaia, chante, canto, repai. Alabacanto, relada, alabacia. Eu visito a tua mente, filha. Porque tem dia que não é comigo, é a minha
Já vai. Abrindo portas, fechando portas. Estou descendo hoje enquanto a vitória. Aqui é fácil. Hora que eu trabalho, mas a minha Olha a presença aí, olha a presença aí. Batiza, Jesus. Batiza. Sou Deus de livramento. Segura esse abraço aí. Segura esse abraço aí.